Paz de Cristo, amados de Deus. Hoje estudaremos o versículo de número 13 do texto de Mateus 24, versículos de 11 a 14. E o versículo 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O texto demonstra uma pressão fortíssima dos falsos profetas na intenção de esfriar o amor de quase todos em relação à palavra de Deus. Não acolher o amor da verdade. É uma pressão que a apostasia faz. Faz com que a mentira, o engano, tome conta do coração dos filhos de Deus de tal maneira, que a verdade fique em segundo plano. Observa, por exemplo, esse texto, como ele é relegado ao segundo plano. Nem se toca nesse assunto. Por exemplo, o texto diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Na mensagem do evangelho atual, o evangelho que é pregado nas igrejas, quando se dá a salvação do Filho de Deus? Se eu não estou enganado, a mensagem pregada diz que a salvação é no novo nascimento. Precisamos saber que salvação não é novo nascimento. Novo nascimento é no início, é o início de tudo. Depois veio o processo de santificação e o texto aqui afirma que, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Quando é o fim da fé? Paulo fala, até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, a fé completa, a fé inteira, nada de decimal, a fé inteira, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura de varão perfeito. Esse é o fim da fé. E é nesse momento, é nesse tempo, que nós alcançamos a salvação da nossa alma. Sim, o que é a salvação da alma? É quando Jesus desce do céu, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, transformados, e nós, os que ficarmos vivos, e eu espero estar no grupo destes, somos transformados no abrir e fechar de olhos. Transformados em quê? Deixamos de ser corruptíveis e passamos a ser incorruptíveis. Ou seja, o pecado não mais terá lugar na nossa vida. E passamos a ser imortais, ou seja, a morte é vencida. Isso é a salvação dos filhos de Deus. É neste estágio, neste ponto, que nós alcançamos a salvação. E o texto diz que essa salvação é alcançada pela fé, no fim da fé, não no princípio, quando nascemos de novo, mas no fim da fé. Agora, como o inimigo das nossas almas, como Satanás e toda a sua hoste maligna nas regiões celestes, não tem interesse que essa salvação aconteça, porque ela acontecendo é o fim do reino das trevas. Como ele tem interesse em perpetuar o seu reinado sobre a terra, infernizando a vida dos homens, tanto filhos de Deus quanto criação, então o que ele faz? Ele transforma a mentira em verdade, ou seja, ele muda a verdade em mentira. E crendo na mentira, o amor se esfria de quase todos, diz o texto. Jesus está narrando uma espécie de visão que ele tem do futuro. O amor se esfriará de quase todos. Mas há uma coisa maravilhosa nisso tudo que o texto diz. Aquele, porém, que perseverar até o fim, primeiro, é possível perseverar até o fim. Segundo, esse será salvo. A salvação não é para todos. A salvação não é para todos. Sem dúvida, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque não há como mudar a situação, o caso de incorruptível
e imortal para corruptível e mortal. Não há como mudar, mas ela se manifesta no momento certo do fim. O fato de você ter nascido de novo, isso não é garantia que você está salvo. Se você esfriar no amor, se você não tiver interesse pela palavra, pela verdade, certamente você não será um desses que perseverará até o fim. Quer ver uma prova? Eu tenho certeza que muitos nesta hora estão incomodados com essa palavra, porque pensavam estar salvos. Mas o que diz o texto? Alcançando o fim da vossa fé. O fim da vossa fé é a salvação das vossas almas. Eu não estou falando absurdo, eu estou dizendo o que a palavra diz. Eu posso estar falando absurdo em relação ao que você crê, mas não em relação ao que a palavra diz. Por exemplo, olhem só o que fala Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Não é o início da vossa fé, é o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Agora prestem bem atenção. A apostasia tem interesse em manter os filhos de Deus achando que já estão salvos. Porque, de certa forma, este sentimento, ele tira o interesse de muitos na santificação. Se acomodam, não procuram mandamentos para os cumprir na palavra a fim de transformar a sua vida. Sim, senhores, uma certa ocasião, Moody estava sentado na praça, lendo a Bíblia. Chegou um homem perto dele e perguntou: o que o senhor está fazendo? Ele estava lendo a Bíblia e disse: estou procurando mandamentos para os cumprir. A Bíblia deveria ser sempre lida com este propósito: encontrar mandamentos para os cumprir. O interesse pela santificação, porque queremos chegar ao fim da fé. Não queremos ficar no meio nem no início, e nem pegar atalho de apostasia, crendo em mentiras que só favorecem o reino das trevas. Segundo lugar, a desobediência à verdade é consolidada. Satanás precisa fazer com que os filhos de Deus desobedeçam à palavra sem se sentirem mal com isso. Então as pessoas passam a crer na apostasia, pensando que estão crendo na palavra, e aí não se sentem mal. Consolida-se então a desobediência à verdade. Terceiro lugar, a glorificação dos filhos de Deus é prejudicada. Porque, primeiro, para ser glorificado, precisa-se ser completamente limpo, lavado pela lavagem da água, pela palavra, para ser apresentado ao Senhor como filho de Deus, igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem contaminação ou coisa alguma parecida, porém santa e sem defeito. É nesse estágio que a salvação pode nos alcançar. Antes, vai salvar o quê? Um homem pecador, todo impuro, cheio de idiosincrasias? Não é isso que Deus quer. E por último, Satanás perpetua o seu reino sobre a terra. Ora, amados, o que vai acabar com o reino das trevas é a igreja gloriosa. Acabar com tudo. Fazer descer ao abismo Satanás e seus anjos. A igreja vai esmagar a cabeça da serpente. Vai sim. Isso vai se cumprir. A igreja vai esmagar a cabeça da serpente. Você até pode não estar nesta igreja, porque não perseverou até o fim. Mas a igreja gloriosa, ela vai esmagar a cabeça da serpente. E Satanás procura perpetuar, distanciar este momento, este acontecimento, para quem sabe ele conseguir destruir a criação de Deus, a terra e os filhos de Deus, antes que os filhos de Deus destruam a ele, aos seus anjos e aos seus filhos. Que Deus nos abençoe a compreender a necessidade de
darmos ouvidos à verdade e nela vivermos, por ela caminharmos, para a glória do nome dele. Em nome de Jesus. E para a nossa vitória também. Amém. Olá, amados de Deus. O Ministério Rios de Água Viva se alegra em oferecer a você a oportunidade de realizar em sua igreja um seminário, congresso, série de conferências de avivamento. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, é tempo de anunciarmos a Igreja Gloriosa para que ela se levante nesta terra. Temos certeza, sua igreja jamais será a mesma. Anote nossos contatos e ligue. Estamos esperando a sua ligação. Paz de Cristo.